Bem-vindos ao Parempod, o podcast da Parentéia. Eu sou Giovana Thierry, psicóloga e sócia da Clínica Parentéia e agora uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga, também sócia da Clínica Parentéia, uma das hosts desse podcast que surgiu com a ideia de trazer assuntos como autismo, desenvolvimento infantil, empreendedorismo de uma forma mais leve, descontraída, mas do nosso jeitinho, né, Lu? E no episódio de hoje a gente vai trazer um tema muito importante. Será que o meu filho tem TEA? É importante que nesse episódio a gente vai tratar uma linguagem mais simples, mais descontraída, né? Porque é pro pai que acabou de chegar, então a gente não vai utilizar termos muito técnicos. E a frase que a gente pode iniciar esse podcast é o que normalmente leva os pais a desconfiarem que há algo diferente? O que a gente mais encontra aqui, né? Quando os pais chegam na clínica, o que chama mais atenção? Quais são os sinais que mais trazem os pais até a clínica, né? Geralmente. Eu acho que o primeiro, o que ganha ali, ela traz uma fala. Traz uma fala, um pouco contato visual, enfileiramento, né, de objetos. Brincar muito sozinho. Mas será que esses são os sinais mais importantes para os pais ficarem em alerta? Eu acho que é importante a gente falar que os primeiros sinais já começam na primeira infância, né? Eu acho que, então, por isso a gente pode trazer até os 3 anos, do 0 anos até os 3 anos, um pouquinho sobre quais são os sinais. Isso. Vamos elencar cada um? Vamos. De 0 até 1 ano, a falta do contato visual. Acho que é bom a gente explicar o que a gente espera desse contato visual, né? Porque às vezes os pais chegam aqui e falam, mas meu filho olha, né? Ele era bebezinho. O contato visual, né? Estabelece ali o contato visual por um longo tempo. E na verdade, quando a gente vai avaliar, quando chega na clínica pra gente avaliar, a gente vê que não é nada disso. Né? Então, o bebê, né? O bebezinho de 0 até 1 ano, quando ele tá amamentando, por exemplo, e ele tem aquele olhar que ele é vago para a mãe, então ele atravessa o olhar da mãe, isso já é um sinal bem importante, né? O bebê que não tem muita reciprocidade mesmo social, né, com a mãe, enfim. Acho que esse é o que a gente espera desse contato visual, né? Então, durante o amamentar, o bebezinho olha para a mãe, né? Faz aquela troca de olhar. E o próximo, que eu acho que é importante a gente falar, é a pouca resposta a estímulos. O que você acha? Isso. Então, um bebê, né, a gente começa a estimular utilizando brinquedinhos que fazem sons, então chocalhos, aqueles tapetinhos, né, que tem aqueles estímulos mais sensoriais, mais auditivos. Auditivos e visuais, né? Isso. E aquele bebê que ele não interage com aqueles brinquedos, ele não responde, não tem uma resposta rápida àqueles sons, já é um sinal também importante. E você acha que nesse momento entra também o rastreamento de objetos? Pode começar a partir dos 6 meses, por aí, né? Um bebezinho que vai acompanhar aquele objeto, né? O rastreamento que a Lu tá falando, por exemplo, quando você está passando com um chocalhozinho assim, e o bebê acompanha, né, aquele movimento. Perto dos 7 meses de vida, a criança, quando ela é pequena, né, o desenvolvimento vai se dando bem acelerado, né? Então, vai aparecendo vários marcos importantes, né? E é bem acelerado. Então, mês a mês é esperado certas respostas mesmo. E por último, até o 1 ano, é importante a gente falar sobre o não balbuciar, né? A falta de som. Tem muitas crianças que apresentam o som repetitivo. Que às vezes é confundido como balbucio, mas não é o balbucio, que seria... Eu vou até... Vamos mostrar, exemplificar qual que seria o som. Então, por exemplo, uma criança, um bebezinho de 8 meses, 9 meses, que fala, tipo, fica falando de forma repetitiva. Continuada, né? Esse não é o balbucio que a gente espera de um bebê, seria mais já considerado uma estereotipia vocal, né? E a gente já pode passar pro até 2 anos. Isso, até 2 anos. Pouca interação social. Eu acho que é importante a gente falar o que a gente espera de interação social de uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, ela não vai brincar compartilhado, propriamente dito, esperando minha vez, sua vez. Ela não é uma criança que tem um monte de regras no brincar, mas ela é uma criança que espera uma companhia no brincar. Uhum. Então, exatamente.
Então isso é muito importante, né? O bebê de até 2 anos que espera a companhia, pelo menos dos pais, ali no Eles brinquedo. buscam muito pela atenção dos pais. Eles sabem brincar sozinho, mas eu acho que não é uma coisa que dura muito tempo, Sim. né? Eles procuram pela atenção de uma segunda pessoa ali. Uhum. Outra coisa também, não apontar para objetos. O bebezinho de 2 anos, que ele tá começando a falar, ele ainda, né, fala frases, até pode falar frases de 3 palavras, 2 palavras, mas ele aponta muito para os objetos. Ele aponta muito porque ele ainda não tem uma riqueza de vocabulário, ele ainda não conhece, né, todos os nomes dos objetos. Então ele aponta muito. E a falta disso é um sinal também bem importante. Usa as pessoas como ferramentas e instrumentos para levar elas até o que elas querem. Isso acontece bastante. Que é realmente, né, pegar na mãozinha e levar até o que quer. E nesse pegar na mãozinha, ó, já tem a ausência do contato visual, então assim, eu não vou pedir para o interlocutor ali, vou ter uma comunicação com aquela pessoa. Não, eu vou utilizar esse objeto aqui para me ajudar a chegar até onde eu quero. Então esse também é um sinal bem importante. E além disso, a dificuldade em imitação. E segmento de instrução. Segmento de instrução simples, né? Simples. Então, por exemplo, a imitação é uma característica, assim, a falta, né, da imitação ou a pobreza do imitar é algo que chama muita atenção. Porque a criança com 2 anos já dá tchau, se despede, manda um beijo, né? Bate uma palminha. Geralmente quando vai pra escola ou em casa mesmo, né, quando os pais estimulam bastante as musiquinhas, então imita ali a coreografia de uma musiquinha e tudo mais. E a ausência disso também é um sinal importante, né? O segmento de instrução, que a Gol falou, né, Gol, seriam instruções básicas, simples. Né? Simples. Então, pega o brinquedo. Guarda. Vamos passear, pega o seu tênis, por exemplo, né, seu sapato. Senta. Então, isso é algo que a gente precisa estar sempre com um olhar mais atento. Até 3 anos ou mais, né? Então, o que são os sinais que aparecem? As estereotipias ficam mais visíveis. Só que é importante falar que as estereotipias, como a gente falou... Mas vamos exemplificar o que são as estereotipias. Que são os movimentos repetitivos. Então... Eles podem aparecer como? Tanto motores quanto vocais, como a gente deu o exemplo ali no primeiro. Como... Tem mais algum? Rituais, por exemplo, né, com objetos. Então, o uso frequente de objetos sempre da mesma forma, né? Isso também são sinais importantes e é considerado uma estereotipia. E a gente falou aqui que eles começam a ficar mais evidentes aos 3 anos, mas um bebê de 7 meses, né? A gente já consegue. Depois que o pai começa a entrar em investigação e tudo mais, começa a perceber que o bebezinho com 7 meses já balançava as mãozinhas, balançava os famosos flappings, que a gente fala. Flapping é esse movimento mesmo, de balançar as mãos, assim. Pra frente, pra trás. Dar pulinhos. E a fixação em rotinas. Eu acho que é bom a gente explicar o que seria uma fixação em rotina. O que é uma criança de 3 anos fixada em uma rotina? Dá um exemplo. Por exemplo, o pai e a mãe acorda a criança todo dia de manhã. E aí depois disso, o pai toma café da manhã com a criança e o pai sai para trabalhar. A criança fica ali com a mãe, terminando de se trocar e tudo mais. Se nesse dia o pai não saiu para trabalhar, pronto, houve uma quebra na rotina. Isso pode causar um incômodo nessa criança de 3 anos. E não significa que ela não gosta da presença do pai, é porque não seguiu o script da rotina que ela tá acostumada. E até a gente descobrir isso, né, que aquela resposta, daquele comportamento que ela tá tendo... Aquela agressividade, às vezes, que aparece, aquele nervosismo, né? Que é válido a gente falar, gente, a agressividade, ela não é uma característica do autismo. Pelo contrário. Né? A agressividade, ela aparece com a dificuldade de se comunicar, de comunicar aquilo. Poxa, mas o meu pai, ele não vai trabalhar às 8 horas? Por que ele não foi hoje? A criança não vai conseguir desenvolver isso. Por que o pai não foi hoje trabalhar? Esse questionamento. Então ele fica nervoso. O pai nem sabe o porquê. Nossa, essa criança é muito nervosa, muito agressiva, eu vou levar, né? Vou fazer uma busca, enfim. Então esse também é mais... Essa quebra da rotina é algo muito importante
de ser falado, de observar. Né? Então essa falta de flexibilização, que eu acho que entra a rigidez, né? A famosa rigidez comportamental. Exato. A dificuldade na comunicação verbal ou não verbal. Então, assim, aqui é importante também falar que é muito perigoso aquelas falas de pediatras, de pessoas que trabalham com crianças com desenvolvimento infantil e falam que cada criança tem o seu tempo. Não acreditem nessa frase. Pelo amor... Essa frase ela é muito perigosa. Ou, por exemplo, os meninos demoram mais. Os meninos demoram mais para falar. Então, cuidado. Porque, por exemplo, uma criança que não fala ou fala palavras soltas, sem muito contexto, com 3 anos, ela já está com um atraso bem grande, bem importante. Não esperem chegar nisso, gente. A criança ela precisa estar falando, balbuciando, aliás, a partir de 1 ano. Com 2 anos, a criança já está falando, por exemplo, já tem o conhecimento, né? Já tem bastante vocabulário, já tem... Eu acho que é até legal me ver uma ideia aqui. A gente chamar uma fono para participar, né, de um episódio com a gente para falar um pouco mais sobre o atraso na linguagem e a gente tirar qualquer dúvida que surgir, né, depois desse episódio. Com certeza, Depois vocês mandem aqui também, fiquem à vontade, sempre vão mandar quais são as maiores dúvidas e o que vocês esperam desse podcast, né? Então, uma criança de 2 anos, ela começa a falar palavras soltas, ela começa a emitir já frases com 2 palavras. Então, dá o TT, quero o TT, ou quero a mamãe, mamãe, vem brincar. Então, ela já começa a soltar algumas palavrinhas, lógico que não precisa ser uma dicção perfeita. Sim. Mas ela já fala bastante palavras, assim como ela também tem a compreensão, né, do que é pedido. E o que a gente fala muito para os pais que vêm aqui é aquilo, né? A fala ela é o produto final. Então, olhem os pré-requisitos das crianças. Então, é o contato visual, é a imitação, porque a criança ela tem que se interessar pelo que você está falando. Então, a partir daquilo, ela imita os seus sons. Não é assim que acontece? Sim. Então, observem isso. A fala, ela realmente é um produto final. Então, vamos olhar para esses pré-requisitos que a gente passou aqui. Inclusive, o que é comum, né, Gon, que as crianças, às vezes, os pais falam assim, nossa, mas ela sabe o alfabeto inteiro. Ela sabe os números de 1 a 100. Ela sabe todas as letras em inglês, em português, em russo, por exemplo. E isso não é uma fala. Não é uma comunicação funcional, né? Aliás, é um hiperfoco. Né? Exatamente, que é a hiperlexia. Traduzindo, né? Então, essa fixação por letras e números é chamada hiperlexia, que é um sinal muito importante. Então, a criança, ela se interessa em falar o alfabeto, as letras, mas ela não se interessa, por exemplo, ou não consegue, não emite a palavra mamãe, papai, dá, quero isso, quero aquilo, né? Então, isso também é um sinal. E pensando aqui, é um dos maiores sinais que a gente tem, inclusive, das nossas crianças, né? A hiperlexia, o hiperfoco em letras e números. Em formas mais geométricas. Aparece nas crianças. Sim, né? Exato. E, assim, uma coisa que é importante a gente falar, Gô, não adianta o seu filho apresentar uma característica dessa e você já ficar preocupado, será que meu filho tem autismo, né? Segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico, a gente precisa seguir com uma quantidade de sinais que aquela criança tem critérios, apresenta. Né, a serem preenchidos. Eu vou até abrir aqui pra gente, né, não falar nenhuma besteira, mas você precisa mais ou menos obrigatoriamente apresentar todos os critérios de déficit de comunicação e interação social, que são os principais sinais, e pelo menos 2 sintomas de padrões repetitivos, de comportamento, interesse e atividade. Então, a partir da apresentação dessa quantidade de sintomas e sinais, a gente pode pensar ali num diagnóstico, né? Sim. E por isso que é importante a gente tomar muito cuidado, porque aqui a gente está falando, apresentando sinais para vocês ficarem alerta, mas isso não significa que você deva fazer um autodiagnóstico, né, do seu filho. E nem confiar muito no doutor Google, né? Que a gente às vezes vai pesquisar ali, será que meu filho tem autismo porque ele está apresentando um pouco contato visual? Tá andando na ponta dos pés, tá enfileirando objetos, pronto, é autista. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que procurar, sim,
eu falo muito que a gente tem que confiar na mãe, né? O que a mãe, ela convive muito com o filho, ela tem uma conexão muito grande ali com a criança e às vezes ela fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Mãe, você tá com a pulguinha atrás da orelha, não tem ninguém que tá te apoiando nisso. Não, imagina, isso é besteira da sua cabeça, isso é bobagem. Não, vá atrás. Fale com um pediatra de confiança, vá atrás de uma clínica multidisciplinar, né? Então, aqui na Parentela a gente faz muito isso, né? De ter esse acolhimento com a família, entender qual que é a sua preocupação, qual que é a sua expectativa, né? Então, eu acho que... Orientar quais são os primeiros passos, né? Porque querendo ou não, tá entrando nesse possível mundo agora, né? De um possível diagnóstico. Então é tudo muito novo. E você não é obrigada a saber de nada, né? Mas é muito importante o diagnóstico precoce, né? Então, a gente até foi naquele congresso, né, em Campinas, foi no ano passado, né? Que a gente foi no ano passado, que é a palestra do Thiago Castro. Isso. Falou muito sobre isso, aliás, não só dele, né? Foi um dos maiores... recorrentes, os temas mais recorrentes, que era a intervenção precoce. E eles falaram muito sobre a importância da intervenção precoce, assim, do primeiro ano, antes do primeiro ano de vida. Então, por exemplo, um bebezinho já com 7 meses... Que pra gente isso era muito mais distante, né? Falava-se muito do início da intervenção com 3 anos. Então tem muito pai que às vezes pergunta, né? Tipo, mas eu vou levar meu filho num psicólogo, ele tem 2 anos, ele nem fala, o que ele vai fazer no psicólogo, né? Existe muito esse tabu. E falava-se muito antes de iniciar uma intervenção até os 3 anos, porque com 3 anos... existe a poda neuronal, né? Exatamente. Então, às vezes, os médicos, né, antigamente assim, uns 5 anos atrás... Antigamente, não tão antigamente assim. Esperava até os 3 anos, né? Então, vamos esperar até essa primeira poda pra ver o que perdeu, o que não perdeu, se realmente tem, né, um desenvolvimento atípico ou não. E nisso... Mas peraí, o que é poda neuronal? A gente sabe. Existe, assim, todas as pessoas, né, existem... podas durante o desenvolvimento. Então, de uma linguagem mais simples, assim, né, para uma pessoa leiga, né, que está assistindo agora, o nosso cérebro, dado certos estímulos, né, ele faz uma porção de sinapses, né, que são as ligações. Então, a gente vai aprendendo, né, várias coisas durante o decorrer da nossa vida, desde o nosso primeiro mês de vida. E por isso que é importante a estimulação nesses 3 primeiros anos. Porque aí com 3 anos existe como se fosse uma limpeza, poda, né? Uma poda mesmo, nesses neurônios. Então, se a criança, e o que acontece no desenvolvimento atípico, né? Então, na criança com autismo, alguns casos de TDAH, com algum atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, é que nessa poda, as crianças perdem muitos neurônios que eram importantes, né? Então, por exemplo, às vezes existe, né, do meu filho falava antes, até os 3 anos, então ele falava mamãe, ele falava papai, ele imitava. Nossa, isso acontece muito. Que é o autismo regressivo, né? E aí, com essa poda, eles perdem habilidades, né? Que é o que a gente costuma falar. Ele simplesmente para. Então, existe, assim, essa poda com 3 anos e com 6 anos, aproximadamente, né? Então, por isso que é importante a estimulação. E o que a gente estava tentando chegar, né, no assunto era que a gente tem que tomar cuidado com essa hiperdiagnosticação, digamos assim, né, do transtorno do espectro do autismo, mas ao mesmo tempo a gente não pode negligenciar esses primeiros sinais e sintomas, porque essa estimulação nos primeiros anos de vida ela é muito rica, ela é muito importante, né? E não faz mal, né? Então você começar pelo contrário, né? A terapia ela nunca vai fazer mal. A terapia, a intervenção bem feita, né? Exatamente. Ela nunca vai fazer mal, né? Ela vai pelo contrário. Exato. Preparar para novas e possíveis habilidades e para o desenvolvimento daquela criança. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo, converse com o seu pediatra, que é o médico da família. E acho não, é o ponto principal. É ali que começa tudo. Com o pediatra e às vezes a escola, tá? A escola é uma das primeiras também a notar ali as diferenças. Então, assim, um bebê, por exemplo, né, que a gente sabe da realidade das famílias, né, que começam já a escolinha, a creche, né, logo no primeiro ano de vida, né, com meses, e a escola já começa a sinalizar. Já chama os pais,
né, pra conversar, falar, ó... Leva isso pro seu pediatra. E aí começa a observar, né? Então o pai e a mãe conversem ali, vamos elencar aqui o que tá achando estranho? E se o pediatra achar que, assim, é aquela frase que a gente já falou, né? Não, a criança tem seu tempo, mamãe, você tá viajando, papai, você tá viajando, espera. Talvez troquem de pediatra. Procure ou uma segunda um neuropediatra que já tem mais conhecimento nesse assunto, né? No possível transtorno. Confie, né? Confie no seu... E não acredite na primeira, né? No primeiro contato ali que você tem com o profissional. Procure em outras. Procure outras opiniões, né? Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. E vamos, diante disso do que a gente falou bastante, vamos trazer quebrar uns mitos sobre o transtorno, né? Porque tem muitos por aí. Sim. Então, crianças com TEA não gostam de carinho? Dá um tempinho pro pessoal responder. Mito. É uma bobagem isso de falar que a criança não gosta de carinho. Existe sim as crianças que têm uma sensibilidade, por exemplo, ao importante toque. A gente falar sobre a hiperreatividade e sensibilidade, né? Que entra, inclusive, em relação ao toque, aos sons, enfim. Porque um toque... O que é hipersensibilidade? Acho que a gente vai ter que falar, né? O que é hipersensibilidade e o que é hipossensibilidade? A hiper é aquela criança, a pessoa que sente demais. Então, um barulho que pra outra pessoa pode ser natural, pra ela é muito alto. Então, machuca. A gente chega a falar isso, né? Que é como se fosse uma dor. Um incômodo mesmo. Então, aquele barulho realmente incomoda. Ela não consegue estar ali num ambiente com muitos barulhos, estímulos. Ou barulhos repentinos. Visuais. E o toque é a mesma coisa, né? Às vezes a criança se incomoda de estar recebendo um abraço, mas não é porque ela não goste daquilo, é porque ela recebe. Não é que ela não gosta de carinho, ela gosta daquele abraço repentino feito daquele jeito que não teve uma previsibilidade, ou enfim. E vamos falar do ao contrário, né? Inclusive a gente tem muitas crianças aqui que precisam do tato profundo, que é receber um carinho mais forte, um aperto, né, mais forte, intenso, para se acalmar, se regular, que é a famosa hiporreatividade. Isso. Então, não, a criança autista, ela também quer receber carinho. O carinho pode ser dado de diversas formas, é só você observar o que ela gosta, né, e o que ela não gosta. Enfim, tem gente que gosta de massagem nos pés, tem gente que não gosta. Então, né, a gente precisa ver... Respeitar a individualidade de cada um. Outra frase aí muito repetida. Toda criança autista não fala. Mito. Né? Existem crianças que falam e falam muito bem, e falam, né, então... Ali com as suas limitações, né, mas falam de uma forma super natural. E tem crianças até do nível 3 que falam também, né, falam palavras soltas. Mas sem contexto, sem intenção comunicativa, né, apenas emitem ali palavras e sons, né. Então, isso é um mito, né. Outra frase, autismo tem cura? Essa me dói. Confesso que essa me dói, porque assim... Dói e incomoda, né? Incomoda, porque quando a gente fala de cura... não é uma doença, pelo amor de Deus, assim. Quando a gente fala de cura, a gente pensa em doença. E não, né? O autismo não é uma doença, é uma condição, é uma característica. É um transtorno. É algo que faz parte daquele indivíduo. Então, não precisa ter cura, né? Precisa ter tratamento, precisa ter estimulação, né? Amor, carinho e respeito. E não cura, né? Então, isso é um mito. Outra frase também, né? Quem tem TEA não pode ter amigos, ou não quer fazer amizade, não gosta de amigos. Mito grande. Então, quer dizer, aquela criança, né? Até a gente conversa muito sobre isso, né? A criança com autismo, ela quer ser aceita, ela quer ser incluída nas brincadeiras. E ela faz muito por isso. Faz, Só que às vezes o muito dela passa desapercebido, né? Porque, enfim, não é do jeito que a sociedade espera. Então, mas ele não tá brincando do meu jeito e usando a imaginação. Agora a gente tá usando a imaginação, tá brincando de polícia e ladrão. Então, a criança não vai acompanhar aquela brincadeira, mas ela quer ser incluída naquilo. Ela quer fazer parte daquele grupo, né? Mas talvez ela vai querer fazer parte daquele grupo usando o hiperfoco dela, né? O que é o hiperfoco? É aquele interesse... restrito, né? Aquele interesse maior por certas coisas, por certos objetos, por certos assuntos.
né? Então, quer usar aquilo para tudo. Exato. Então, eu acho que, né, A gente conseguiu passar um pouco, né? Falar sobre todos os sinais que uma criança com... pode apresentar e que os pais precisam sim ficar em alerta, né? E eu acho que assim, uma mensagem para esses pais que estão se identificando agora, que estão assistindo esse vídeo, estão conversando, pausando, nossa, deixa eu anotar aqui o que ela falou, ou estão, né, olha, apreensivos. às vezes é um pai, às vezes é uma mãe que tá falando assim, olha aqui, ó, olha aqui, olha esse vídeo. Enfim, o que a gente gostaria de falar assim de coração é que o autismo ele realmente não é o fim, né? Ele não é uma limitação. Ele não é. É lógico que a gente recebe muito aqui as famílias, e quando a família recebe um diagnóstico, é sim um luto, é sim uma preocupação com o futuro, um medo, né? Uma ansiedade. Mas o autismo, acho que ele nos ensina muito a reconhecer. E ressignificar muita coisa, né? E reconhecer os pequenos avanços, os pequenos passos, né? Então a criança ela precisa ser, como fala, comparada a ela mesma. A ela mesma, exatamente, porque cada criança, né, ela é única. Então ela apresenta as suas próprias habilidades, as suas próprias dificuldades, o seu próprio desenvolvimento. Né? Porque o autismo não é uma sentença. Então pronto, ele foi diagnosticado com autismo nível 3 de suporte, porque já tá com atraso de fala, já tá com isso. E ele vai ser assim, ele vai ser assim pra sempre. E vai apresentar esses sintomas, esses sinais. Olha o quanto de sinais e sintomas que a gente trouxe aqui. Né? Não necessariamente o seu filho vai apresentar 3 desses, ou todos desses, ou um desses. E existe a variação também, né? Uma criança, às vezes, que é diagnosticada no nível 3 de suporte, quando ela começa uma intervenção eficaz, uma intervenção que é necessária... com uma equipe multidisciplinar, que esteja alinhada, né? Ela vai passar para um nível 1 de suporte. Ela vai passar para um nível ela que pode passar. Pode passar. Isso aqui cada caso tem que ser visto como de forma individual, né? Mas o que a gente está querendo dizer é isso, que não é uma sentença. Então a criança, com a intervenção, ela vai ali, comparada a ela mesma, ter avanços, sim, né? E vai progredir, né? Então toda evolução ela tem que ser celebrada, sabe? Eu acho que isso é fundamental, né? Acho que é a peça-chave. Inclusive, é o que a gente fala muito aqui na Parentéia. Quando todo mundo trabalha junto, né, as peças se encaixam. Exato. Então, gente, se você gostou desse episódio, manda para aquele pai, para aquela mãe que tá cheia de dúvidas, que quer entender melhor sobre o autismo. Se vocês acharam que ficou faltando alguma informação, se vocês tiverem dúvida, dicas de próximos episódios, né? Enfim, deixem aqui também nos comentários, né? Compartilhem ao máximo que puderem, interajam aqui com a gente, que a gente vai estar muito. A gente vai estar lendo tudo, enfim. E a gente agradece todos vocês, né? Para quem tá escutando pelo Spotify, assistindo pelo canal do YouTube. A gente agradece vocês estarem fazendo tudo isso. E curte, comenta, compartilha, como a Gordinha já falou. Isso. E quem assistiu o nosso primeiro episódio, né, pelo YouTube... Viu uma mudança aqui no cenário, já tivemos mudanças. Temos o episódio 2, tivemos mudança no cenário. E pra quem quer saber mais, entre no nosso Instagram, @parentéia_aba, que lá tá toda a história da mudança do cenário e coisas mais pra vocês. Isso, tudo que tem aqui nos bastidores da Clínica Parentéia. Nos vemos no próximo episódio. Beijo! Beijos!